Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesta noite. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 27. Salmo 27, Salmo de Davi. Como Davi ansiava pela presença de Deus, por estar diante de Deus. Salmo 27. Vamos ler do verso 1 ao verso 4, na versão NAA, a versão que é transmitida aqui no telão. Salmo 27, do 1 ao verso 4. Acompanhem comigo a leitura. Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Até aqui. Que lindo esse salmo, né, irmãos? Estamos falando aqui de um rei, né? Salmo de Davi, como ele ansiava pela presença de Deus, por estar na casa de Deus. E ele começa o salmo falando sobre as angústias dele, sobre os temores, os medos, né? Ele diz que o Senhor é a luz dele e a salvação, então ele não terá medo de nada. Aqui ele declara confiança total no Senhor e diz que o Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem temerei? No verso 2 ele fala dos malfeitores, dos inimigos, dos opressores, que diante do Senhor eles é que tropeçam e caem, por isso a confiança dele está no Senhor. No verso 3 ele fala que ainda que um exército se acampe contra ele, ele não deixará o coração ficar com medo, ele não sentirá medo, nem que uma guerra estoure contra ele, porque a confiança dele estava em Deus, no Senhor. E no verso 4 ele faz essa linda declaração que seja a declaração de cada um de nós aqui nesta noite, né? Ele pede uma coisa só uma coisa. E o que ele pede é, uma coisa peço ao Senhor, e ele vai buscar, e ele busca, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E é isso que viemos aqui fazer nesta noite, meditar na beleza do Senhor, meditar na palavra de Deus, entoar cânticos de louvores ao Senhor, adorar ao Senhor, celebrar a esse grande Deus. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos começar cantando um hino de número 38, um hino de louvor e adoração a esse Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé para cantar esse hino? Hino 38. Vezes mil louvores
Podeis assentar. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é bendito, o Senhor é o único Deus vivo, único Deus verdadeiro, o Senhor é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor é um Deus belo, é um Deus formoso, um Deus perfeito. Te louvamos, Senhor, porque só o Senhor é merecedor de todo louvor, de toda adoração. Queremos cultuar ao Senhor nesta noite, cada um aqui, Senhor, quer derramar o coração e levantar louvores ao Senhor, e cantar louvores e derramar, ó Deus, este culto, declarar este culto ao Senhor, e declarar que só o Senhor é Deus, declarar que o Senhor Jesus morreu por nós, e que o Senhor Jesus é o único digno de receber toda a adoração. Queremos, ó Deus, louvar ao Senhor e entregar esse culto ao Senhor. Ó Deus, declaramos que o Senhor é Deus todo-poderoso, que não existe outro Deus vivo, não há outro Deus além do Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, para louvar e bendizer e entregar este culto e este louvor ao Senhor. Abençoe cada irmão que está aqui presente, que cada irmão também esteja com esse desejo, o mesmo desejo de Davi, de ansiar, de anelar pela tua presença, de estar na tua casa. Que esse seja o nosso desejo aqui nesta noite. Que toda distração, Senhor, possa sair da nossa mente, que possamos estar aqui focados, ó Deus, em levantar este culto ao Senhor. E é assim que nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 13 até o verso de número 22. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13 até o verso 22. Diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Até aqui. Irmãos, texto que fala da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra. Fala também da nossa natureza, da nossa necessidade. Fala que ele nos libertou das trevas, do poder das trevas, do império das trevas. Nós não tínhamos nada para apresentar. Nada. Foi ele que fez tudo. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. E agora o texto vai falar de tudo aquilo que Jesus é. E Jesus é tudo. O texto é claro, nele tudo subsiste. Tudo foi criado por ele e por meio dele. Tudo,
A plenitude estava nele. Deus achou por bem entregar tudo a ele. Ele é a cabeça do corpo. Ele é tudo. E no final do texto, ele volta para a nossa natureza pequena, pecaminosa, natureza que necessita desse perdão, dessa remissão. No verso 21, ele volta para nós e diz: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmãos, essa é a nossa grande vitória, a vitória que temos em Cristo Jesus. E é por causa dele que estamos aqui. É por causa dele que estamos aqui, para celebrar, para adorar e bendizer esse nome santo, pela obra que ele fez e pelo amor dele por nós. Vamos orar, cada um aqui. Antes vamos cantar o hino 74, logo em seguida vamos ter alguns minutos de oração, cada um abaixa a sua cabeça, reflita na sua vida, peça perdão pelos seus pecados. Todos nós somos pecadores e carecemos do perdão de Deus. E logo em seguida eu vou pedir nosso irmão Dioclésio que levante a Deus em oração e entregue esta oração a Deus. Amém? Esse momento de confissão. Vamos cantar hino 74. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oremos, irmãos. Pai querido, neste momento nós nos recolhemos diante do Senhor, pedindo que o Senhor possa nos ajudar na nossa caminhada, na nossa maneira de fazer aquilo que o Senhor nos recomenda. Nós desejamos, ó Deus, ser instrumentos nas tuas mãos. Portanto, Pai, dá-nos condições de nós podermos ser usados e sermos, ó Deus, servos valorosos nas tuas mãos. Cada um que aqui entrou, Pai, não saia da tua casa sem renovar o compromisso feito com o Senhor, para que a tua igreja seja um grande instrumento para
levar as boas novas de salvação aqui na cidade de Atibaia, na nossa redondeza, mas que cada um, ó Deus, possa se colocar diante do Senhor, se dispor, ó Deus, a fazer aquilo que a Tua palavra nos ensina. E nós precisamos, ó Deus, levar mensagem salvadora para as pessoas que conosco convivem, sejam no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa escola, ou seja, Pai, que nós jamais deixemos de falar destas maravilhas. Conduz, ó Deus, ainda mais este culto, que cada ato dele esteja, ó Deus, agradando ao Senhor, e que façamos isso, ó Deus, com o nosso coração disposto sempre a fazermos aquilo que agrada a Ti. Dirige, Senhor, cada ato deste culto e limpa o nosso coração. Nós te oramos agradecidos, rogando o perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, amém. Vamos chamar agora a equipe de louvor para que esteja tomando a frente. Após esse momento de confissão, de arrependimento de pecados, momentos que traz tristeza ao nosso coração, porque lembramos o quão pequenos e falhos nós somos, mas a confissão e arrependimento traz também alegria, né? E nesse momento de louvor e adoração, nosso coração deve estar alegre, porque temos motivos de sobra, né? Para estarmos alegres na presença de Deus. Então vamos ficar de pés e vamos adorar a esse grande Deus. Nesse primeiro corinho, cântico, momento que a gente oferta, né? Traz os dízimos e ofertas à casa do Senhor. Então, nesse primeiro cântico, aqueles que estão com o coração nesse sentido podem fazer. Amém? Louvado a Deus nosso Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Vamos todos em uma só voz e louvar e cantar para o nosso Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor e cobre-nos com Tuas asas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu
sou. Importa no Senhor e cobre-nos com tuas asas. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Senhor Deus, meu Pai, humildemente aceita esse louvor. Cuida da gente, meu Pai. Tudo aqui é para o Senhor. Tudo, meu Pai. Falem com nossos corações. Entregamos essa oferta para o Senhor. E que faça bem proveito esse dinheiro, meu Pai. Que seja tudo para o Senhor. Assim oro, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amigo
mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La, 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 la. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia que temos o privilégio de estar em Tua casa, Pai, te oferecendo louvores, oportunidade de ouvir da Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um aqui que está presente, cada um na internet acompanhando, Pai. Eu te peço, Senhor, pela vida de cada um aqui e peço que fale conosco essa noite, Senhor, que o Espírito Santo possa tocar no nosso coração, que possamos levar a Tua palavra, Senhor, para os nossos filhos, nosso trabalho, nossa escola e que possamos viver a Tua palavra, Senhor, no dia a dia. Te agradeço, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos? Irmãos, nosso pastor está em viagem, esteve a semana toda, né? Junto com André e alguns irmãos. Estão lá na missão Caiuá, já devem estar retornando, não é? Hoje? Vão sair de 4 da manhã. Vão chegar bem cansados, né? Mas já devem estar retornando, então. Nós vamos chamar nosso irmão William. Ele será o pregador da palavra nesta noite. Um aviso para os papais que têm crianças, né? Nós não temos a classe hoje das crianças, mas o berçário está à disposição, está com a transmissão ao vivo do culto, tá? Caso necessite de levar a criança lá para o berçário, está aberto lá, ok? Irmão, que Deus use a sua vida, tá? Grandemente para trazer a mensagem dele a nós nessa noite, amém?
Boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui de novo com os irmãos, podendo compartilhar da palavra, de nós meditarmos nela nessa noite. E é um privilégio estar com vocês aqui. Mas eu gostaria de orar, antes de nós começarmos. Pai, obrigado pelo teu nome, Pai. Obrigado pela tua salvação. Obrigado pela tua palavra, ó Pai. Não há nada de mais valor nesse mundo que, se nós juntássemos tudo que há de valor, de dinheiro ou prata, se compara ao valor que é a tua palavra. E nos pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco, né, com ela nessa noite. E não só fale, mas que teu Espírito nos ajude a aplicá-la em nossas vidas. É isso que nós oramos, no nome poderoso do teu Filho Jesus. Amém. Antes de eu começar aqui no texto, quero contar uma história, porque essa semana é a semana dos perdidos, né? Quem acompanhou a história do rapaz lá que se perdeu no Paraná, mas eu não vou contar a história dele, eu vou contar outra história aqui. Porque algum tempo atrás, lá nos Estados Unidos, uma mulher de 36 anos se perdeu em uma floresta lá no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Mas essa mulher, ela não era qualquer um, ela era alguém já que tinha experiência em trilha de mata. Aliás, ela já havia até participado de alguns programas de sobrevivência. Mas a questão é que, mesmo com toda essa experiência, bastou ela errar o caminho e tudo mudou, ela se perdeu de vez mesmo. E a questão piorou, porque na medida que ela tentava se achar o local, ou se aproximar de um local que ela pudesse achar a saída, se encontrar de novo, o sinal do celular começou a sumir, a coisa começou a piorar. A noite começou a cair e o frio aumentar. E as horas começaram a passar. A questão é que, quanto mais ela tentava localizar uma rota para ela achar o caminho, mais ela se perdia. Essa aqui é a questão que vocês gravam essa noite. Quanto mais ela tentava se aproximar de um local para encontrar uma saída, mais ela se perdia. Em determinado momento, conta aqui a reportagem que ela precisou parar, não porque ela encontrou o caminho de volta, mas porque ela entendeu uma verdade dura, que sozinha ela não conseguiria sair dali. Ela estava perdida. A questão é que o resgate aconteceu quando equipes especializadas, helicóptero, buscas coordenadas com pessoas treinadas foram até ela, onde ela estava perdida. E a questão é que ela não foi salva porque ela gritou mais alto, ela não foi salva porque encontrou uma trilha melhor, ela foi salva porque aquela equipe decidiu ir até onde ela estava perdida e encontrar. Essa moça que estava perdida naquela floresta e que sozinha ela não conseguiria sair daquele local, mas ela foi encontrada por essa equipe de resgate. Isso não lembra a história de hoje, não é? Porque a história de hoje, de Lucas 19, vai nos falar de um homem perdido, Zaqueu, que precisou ser encontrado também. E se eu fosse pensar num tema hoje para nós, é o Evangelho, que conta a história do Deus que busca o homem perdido. Então é o Evangelho que busca o homem perdido. Esse é o tema. E pensando nesse tema, já indo para o texto, quando nós olhamos para o texto, o primeiro movimento que eu quero nós refletirmos aqui é o Zaqueu perdido tentando se aproximar de Jesus. Quando nós olhamos para o versículo 1 aqui, o texto nos diz que Jesus havia entrado em Jericó. Só que a questão, né? Quando Jesus entrou lá, se tivesse uma equipe de jornais ali, tudo, ele seria o assunto do momento na cidade lá. Estaria passando em todos os jornais lá. Mas ele entrou, ele causou um alvoroço na cidade e disse que uma multidão foi atrás dele lá. Uma multidão de gente empurrando-se, olhando, tentando chegar mais perto, querendo vê-lo. Mas no meio dessa multidão estava esse homem, Zaqueu, que também queria ver Jesus. Que também estava buscando modo de se aproximar de Jesus. Mas o texto, e a gente vai ver isso, nos revela uma verdade, que Zaqueu é um homem tentando se aproximar de Jesus, mas que não consegue, porque ele está perdido. E o texto vai nos mostrar aqui, nesse primeiro momento, várias barreiras que mostram esse homem tentando se aproximar de Jesus, mas ele não consegue. Quer ver um detalhe? Quando nós olhamos para Lucas, aqui no texto, no versículo 2, o texto nos fala da primeira barreira. O texto descreve que ele era o maioral dos publicanos e rico.
Primeira coisa, ele era o maioral dos publicanos. Entenda uma coisa, Zaqueu não era somente o cobrador de impostos, o publicano. O que era ser um cobrador de impostos e publicano naquele tempo? Era ser alguém odiado pelo seu próprio povo, porque ser publicano era alguém que trabalhava por Roma, traindo o seu próprio povo, se enriquecendo das custas do seu próprio povo, extorquindo o seu próprio povo. Só que um detalhe o texto, ele não é só o publicano, ele é o maioral dos publicanos, ou seja, ele é o chefe. Ou seja, na cidade lá, com certeza, o rosto mais odiado era Zaqueu. E isso causava um empecilho já para ele, porque ele era alguém da sociedade marginalizado e isolado. Alguém já espiritualmente distante. Mas o texto nos acrescenta um detalhe, ele era o maior dos publicanos e rico. A gente sabe que a riqueza, ela traz tentações. Só que a riqueza aqui para Zaqueu não representava a plenitude. A riqueza, aliás, para Zaqueu era o acúmulo dessas fraudes diárias. Quem sabe Zaqueu, ele tinha uma casa, com certeza, muitas vezes cheia de pessoas. Quem sabe Zaqueu, ele tinha muitas vezes uma mesa farta. Quem sabe das finas iguarias daquele tempo da sociedade. Quem sabe Zaqueu, ele tinha cofres transbordando de ouro e prata. Mas apesar de tudo isso, quem sabe ele tinha um vazio que não calava dentro dele. Quem sabe, como qualquer um que lida com a riqueza, a sua tentação, Zaqueu lutava com uma voz que gritava dentro dele, você tem tudo. Para que Deus? Quem sabe ele lutava com isso dentro dele. E quem sabe isso o afastava mais de Deus. Mas ele estava tentando se aproximar de Jesus e queria ver Jesus. Mas ele não conseguia. Então, quanto mais ele possuía, mais distante ele ficava do arrependimento. Ele acumulava bens, mas perdia a própria alma. Mas o texto continua. No versículo 3, o texto nos apresenta um outro detalhe de Zaqueu. Agora, do aspecto físico dele, o texto vai dizer que ele era um homem de pequena estatura. Mas espera aí, é um homem de pequena estatura querendo ver, no meio daquela multidão, Jesus passar ali. Ele queria ver a Jesus, mas não conseguia, porque tinha uma multidão na sua frente que o bloqueava, e ele era baixinho. Havia gente por todos os lados. Pessoas, olhares, julgamentos. E eu não sei você aqui, eu quero falar para nós aqui, com certeza ele enfrentou isso naquele tempo lá. Sabe quando você vai tirar uma selfie com a galera assim? Sabe, vamos juntar todo mundo na igreja aqui. Quem que sempre fica na frente? Os maiores. Não é? Aí a gente tem que pedir, não, gente, vamos aqui, os maiores atrás e os menores na frente. Com certeza que Zaqueu, quem estava lá na frente? Os maiores. Com certeza, naquele tempo lá, Zaqueu tinha umas mulheres curiosas, querendo pulando de um lado para outro, que impedia Zaqueu de ver. Com certeza tinha umas crianças com crianças, também impedia de ver. Mas a questão é que esse obstáculo impedia de... Ele queria ver Jesus, mas ele não conseguia. Então, um homem rico, um homem poderoso, ele toma uma medida meio desesperada, assim, quer saber? Se eu não estou conseguindo, eu vou subir numa árvore aqui no sicômoro, que era uma árvore de um tronco retorcido, com umas folhas compridas, e ele sobe. Mas pensa bem, esse homem, com todo esse status, com toda essa riqueza, ele poderia, de repente, cair ali e passar um ridículo no meio do povo. Mas ele sobe num ato de desespero, de novo, porque é um homem perdido, tentando se aproximar de Jesus, mas que não consegue. E como não se bastasse, o versículo 7 mostra e nos fala do coro dos murmuradores. Quando a gente olha para a história aqui do Lucas 19, chega um momento que Jesus fala, eu quero hoje estar com você na sua casa. Aí tem esse coro dos murmuradores aqui, legalistas daquele tempo, fala, como foi se hospedar na casa de um pecador? Como? Então, para ele, Zaqueu não era alguém digno de ser alcançado. Para ele, Zaqueu era alguém digno de ser evitado e odiado, porque, pensa bem, era o traidor do povo. É a questão, né? O legalismo não atrai o perdido, na verdade,
Muitas vezes o legalismo afasta o perdido e só representava o quê? De novo, um Zaqueu tentando se aproximar de Jesus, mas que não conseguia. Então, todos esses elementos aqui, a sua profissão, a sua riqueza, a sua estatura baixa, a pressão social, o julgamento religioso revelam a mesma coisa. Zaqueu se esforçava para se aproximar, mas ele continuava perdido. Sabe, eu vou contar uma ilustração para a gente entender um pouquinho aqui. Imagine você vai para uma cidade que você não conhece. Ah, mas lembrei um detalhe, eu tenho meu celular, e meu celular tem um recurso chamado GPS. E você liga o GPS, você está perdido, você liga o GPS. O GPS te dá uma rota, mas você é tão assim, coração endurecido com o seu GPS, o que você faz? O aplicativo dá a rota, você não cumpre a rota que ele dá. Então ele recalcula. E de novo, você não cumpre a rota que ele dá. Ele manda você virar à direita, você faz o quê? Você vira à esquerda. Ele fala retorna e você não retorna. Ele mostra o caminho certo, mas você continua trilhando o seu próprio caminho, o seu próprio trajeto. Então a questão aqui é que cada erro, cada vez que a gente deixa de seguir o trajeto dado pelo celular, o caminho fica mais longo, você fica mais perdido. E cada vez mais longe da rota. A questão aqui que não é a falta de orientação, mas é a resistência em obedecer e seguir a orientação que o GPS está te dando. Zaqueu, ele se movia, ele se esforçava, ele subia na árvore, tentando se aproximar de Jesus, quem sabe tentar ver Jesus, mas ele continuava perdido. E eu quero pensar um pouco para nós aqui. Sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, e isso está dentro de nós também tentamos buscar Deus. Calvino vai dizer nas suas institutas que Deus implantou isso no nosso coração. Ele chama isso de semente da religião. Há um outro livro do Rudolf Otto, O Sagrado, quando ele fala dessa experiência por busca por transcendência, ele vai falar dessa necessidade, ou dessa coisa que Deus colocou dentro do ser humano, essa necessidade de ter transcendência. O que é transcendência? Buscar algo superior, se conectar com Deus. Deus implantou isso no coração humano, no nosso coração. Então o homem se esforça de uma forma de tentar ver Jesus, se aproximar de Deus, de ter contato com o Criador. O ser humano tenta, a gente vê aí fora, por isso tantas religiões. Mas a questão é que essa busca, ela foi afetada pelo pecado. E como o pecado afetou essa busca do ser humano pelo Criador, por Deus, o ser humano tenta criar formas ou meios de se aproximar de Deus. Quer ver uma coisa? Eu vou citar algumas formas aqui. Muitas vezes, quem sabe, o homem tenta se aproximar de Deus pela religião. Então, ele confia na sua religião, no modo de se aproximar de Deus, então ele confia nos seus ritos, ele confia nas suas rezas, ele confia na sua frequência, no tradicionalismo. Mas a questão é que a religião por si só é um meio ineficaz de nos ligar com Deus, de nos aproximar de Deus. Porque a religião, ela é o homem tentando se aproximar de Deus. Até o próprio significado da palavra no latim, religião, religare, traz essa ideia. É o homem tentando se aproximar de Deus. Quando o evangelho é o contrário, é o Deus se aproximando do homem. É o oposto. É Deus tomando a iniciativa de ir até o homem. Mas a religião engana o homem e leva a ele esse caminho. Eu vou tentar me aproximar de Deus, de Jesus, do Criador. Agora, a questão é que nenhuma prática religiosa pode nos salvar, pode nos aproximar de Deus. A questão é que sem a cruz, toda a religião é vazia. E daí a gente vê, eu coloquei aqui, muitas vezes a pessoa falando, eu acredito em Deus, mas nunca se rendeu a Cristo. Eu acendo aqui minha vela quando algo dá errado, eu faço uma promessa quando a crise aperta, eu repito várias minhas orações aqui, eu carrego um símbolo religioso aqui. No meu bolso, eu deixo a minha Bíblia aberta lá no Salmo 91.
Eu sou uma boa pessoa. E Deus vai me aceitar por isso? Não. Porque a religião por si só é um meio ineficaz de nos aproximar de Deus. Porque a religião é a tentativa e o esforço do homem se religar com Deus. Mas eu quero falar para nós, sabe por quê? De modo específico. Porque nós podemos fazer isso também, sabe? Para nós salvos. Muitas vezes a gente pode confundir o caminho da religião na ideia de serviço sem presença. Como que é isso? Então, eu posso ser alguém que eu participo de todas as programações. Eu posso ter vários cargos na igreja. Mas o que acontece? Porém, durante a semana, fora da igreja, eu pico fumo. Eu não cultivo minha vida com Deus. Eu vivo uma vida espiritual relaxada durante a minha semana. Eu dou vazão aos meus pecados. Ou seja, confundir serviço sem presença. Mas quer ver uma coisa? Eu posso também confundir, por exemplo, ou praticar as disciplinas espirituais, leitura da palavra, oração, jejum, mas sem dependência. Como é que é isso? Então pode ser, eu sou uma pessoa que ora todos os dias, eu até sigo um plano de leitura, eu até jejuo todos os dias. Mas a questão, eu tenho até feito a minha parte. Mas sabe o que a questão complica? Quando eu confundo religião do modo de me aproximar com Deus, e eu como um salvo eu posso confundir isso, é que quando eu falho nessa disciplina, parece que eu me sinto distante de Deus. Mas se eu cumprir a semana essa disciplina, não, eu sou merecedor do favor, do amor de Deus. Entende aqui a questão? Esse tipo de comportamento eu confio nos hábitos espirituais, mas não no Salvador. Eu mantenho as minhas práticas espirituais, mas eu descanso nela, eu não descanso em Cristo. Entende a questão? Então, a religião é um caminho que o homem trilha para se aproximar de Deus, mas ela por si só é ineficaz de nos ligar a Deus, de nos levar até Cristo. Mas quer ver um outro caminho? Muitas vezes a gente tenta, muitas vezes através das boas obras e da moralidade. Eu poderia citar outros aqui, mas vamos nesses dois. Então, coloquei 3 exemplos aqui. Por exemplo, há os que apostam no esforço humano, acreditando que precisam se tornar melhores antes de se render. Eu já vi, quem já nunca viu isso daí? Quer ver? Quando eu melhorar, aí eu me entrego. Quando eu melhorar isso daqui, eu me aproximo de Deus. De novo, a pessoa tentando confiar nas suas boas obras, o modo de aproximar de Deus. Só que a questão é assim, é um caminho oposto do Evangelho. Porque o Evangelho não espera nós melhorarmos para nos aproximar de Deus. O Evangelho Cristo vem nos buscar e daí, no encontro com Ele, Ele nos transforma. Porque esse tipo de comportamento, na verdade, é quase que um prêmio para quem melhora. Quando a graça é o contrário, é o socorro para quem se rende. E quando se rende, é transformado. Mas quer ver? Há alguns que tentam pela mudança de comportamento. Vou dar um exemplo. Se eu mudar minhas atitudes, Deus vai me aceitar mais. Deus vai me amar. Quer ver como a gente pode ter cuidado? Como? Se eu ler mais a Bíblia, não estou falando que tem errado disso não, tá? Mas você vai entender o que eu quero dizer. Se eu orar mais, eu acho que Deus vai me amar mais. Eu acho que eu vou conseguir mais o favor de Deus. E a gente faz isso. A gente faz. Mas, de novo, eu confiando o quê? No meu esforço, nas minhas boas obras. E a gente tem que tomar cuidado. Quer ver uma outra forma aqui? Por exemplo, há outros que confiam na sua moralidade sem cruz. Então é tipo assim, até que eu não sou tão ruim, viu? Até porque eu não mato. Quem nunca ouviu isso daí também, né? Eu não mato, eu não roubo. Eu não sou como aquele lá que faz aquelas coisas ali. Nossa, viu que lá o pecado que ele fez? Esquece que o problema não é ser pior. O problema é que todo ser humano sem Cristo está morto. Afastado de Deus. Mas a questão, quando nós olhamos para a história aqui, é essa realidade. É o ser humano perdido. Quando a história do Zaqueu nos lembra, tentando se aproximar de Deus, muitas vezes por meio da religião, das boas obras e de tantas outras coisas, uma filosofia de vida, mas meios que são ineficazes, não os aproxima de Deus, só os mantém distante.
Por isso que nós precisamos da graça. E aqui é o segundo movimento de texto. Voltando para o texto aqui, nós olhamos onde Jesus vai buscar o perdido Zaqueu. A narrativa, quando você olha no versículo 5, ela fala uma coisa muito interessante aqui. Diz o texto que Jesus chegando àquele lugar. Parece uma frase boba, assim, largada, essa expressão. Mas não é, porque essa expressão não é casual. Entende? Jesus ele não tropeça ali. Ele chega exatamente onde o pecador está escondido. É providencial. Jesus não chega por acidente ali. Deus já tinha um plano. Mas continuando o texto, porque tem um outro detalhe também. Jesus chega naquele lugar. Há um homem se esforçando para ver Jesus. Mas o texto diz que nesse esforço de Zaqueu olhar para Jesus, quem olha para ele? Jesus, o texto diz que Jesus olhou para Zaqueu. Ou seja, a salvação não começa quando o homem tenta ver Deus, mas quando Deus toma a iniciativa de ver o homem. Zaqueu tentava, de uma forma, pelo seu próprio esforço, ver Jesus, mas ele não conseguia. Mas Jesus chega naquele lugar de forma providencial e soberana e olha para cima e vê Zaqueu. E ele faz um convite para Zaqueu. Ele fala, Zaqueu, desça depressa. É uma ordem urgente, porque, entenda, o que Jesus está falando, a salvação é para hoje, Zaqueu. Você precisa descer dessa árvore aí, do seu esforço de se aproximar para mim e descer e vir até mim. Desça depressa, é hoje. Não permaneça onde você está. Não continue aí em cima, distante, me observando. Para que a salvação aconteça, você precisa descer, Zaqueu. E eu preciso entrar. E aqui tem uma frase que, essa frase aqui, ela é encantadora. Jesus chega naquele lugar. Ele olha para cima e vê Zaqueu tentando ver Jesus. E Jesus, no versículo 5, ele fala uma frase que eu acho encantadora essa frase. Jesus fala assim, hoje me convém ficar em tua casa. Pensa num homem que vivia à margem da sociedade, rejeitado, tido como traidor, que ninguém dava bola para ele. À margem da sociedade, isolado de todos. Chega Jesus e fala, hoje convém ficar com você na sua casa. O convém aqui é a ideia de uma necessidade estabelecida pelo decreto de Deus, né, a ideia no grego, visando um propósito. Essa mesma expressão aparece lá em João, quando Jesus tem um encontro com Samaria, quando diz o texto que era necessário Jesus passar por Samaria. É a mesma expressão, necessária. E então a ideia aqui, o convém é essa necessidade estabelecida pelo decreto de Deus. E qual necessidade? Salvação. Não foi o que aconteceu com a mulher samaritana? É necessário que eu passe lá em Samaria. O que aconteceu com a mulher samaritana? Ela foi salva. E Jesus usa, aqui Lucas está apresentando essa mesma expressão. Convém que eu fique em tua casa. A mesma expressão. É necessário. É preciso. É a coisa mais importante. Que você desça e que eu vá e que eu entre na sua casa. É como se Jesus dissesse para ele, Zaqueu, se eu não entrar na sua casa, a salvação não vai chegar. Não basta um encontro visual comigo, não basta um interesse sincero, não basta um esforço sem a minha presença. Você continuará perdido, Zaqueu. Você precisa descer, eu preciso entrar na sua casa. E o versículo 7 nos mostra a reação daquele Zaqueu. Diz o texto que ele desceu depressa. E sabe qual foi a expressão dele? Que ele foi tomado de grande alegria. Imagine, eu falei. Era um alívio de alguém que finalmente foi enxergado. De alguém que não mais foi ignorado. De alguém não mais que foi rejeitado. De alguém não mais foi condenado. Porque ao entrar em sua casa, Jesus, na verdade, estava entrando na vida de Zaqueu. Porque, entenda uma coisa, a casa aqui, a ideia é o lugar da intimidade. A casa, na verdade, é o lugar onde as aparências caem e aonde realmente mostra quem somos. Não é uma verdade? Quer saber como você é? Aonde?
na casa. E Jesus, eu preciso entrar na sua casa, Zaqueu, para te conhecer, para encontrar com você. É necessário. E é exatamente nesse espaço que a salvação acontece. Porque, com certeza, ali Jesus teve tempo para confrontar o pecado sem humilhá-lo. Quem sabe foi um tempo onde Jesus expôs sim o coração, mas sem destruir Zaqueu. Curou as feridas profundas de Zaqueu, reorganizou a vida de Zaqueu. A questão é, se Jesus não tivesse entrado, Zaqueu continuaria preso ao seu dinheiro, a seu status, a sua culpa e a sua rejeição. Ou seja, ele continuaria perdido. E a restituição não teria acontecido, a mudança não teria vindo, a salvação não teria chegado àquela casa. E é por isso que a multidão murmura. Isso é um escândalo para a multidão. No versículo 7, como que pode alguém se hospedar na casa de um pecador? Porque eles não suportam um Deus que entra na casa do pecador. Isso nos lembra alguém, né, no Antigo Testamento. Quem que nos lembra? Que não suportou Deus também trabalhando na vida de um povo e aquele povo se arrependeu? Jonas. Quando ele vê, ele não queria pregar, ele vai lá, prega, e o povo se arrepende, ele fica consternado. É o mesmo sentimento do povo ali. Como que pode um Deus entrar na casa de um pecador? Mas não é essa a essência do Evangelho? Que Deus não veio chamar justos, mas Deus veio chamar quem? Pecadores. Não é essa a essência e a mensagem da Bíblia? Não é essa a grande história que a Escritura nos conta quando a gente fala de criação, queda e redenção? Não é essa a grande história que a palavra de Deus vem nos contar? Não é essa a grande mensagem, a missão que Deus nos deu como igreja? Ir ao mundo, pregar o Evangelho e salvar o pecador? É o que Jesus está fazendo aqui. Ele vai entrar onde perdido vive. E Jesus, ele fala: hoje houve salvação nessa casa. Não porque Zaqueu subiu na árvore, não porque ele prometeu restituição, mas porque Cristo entrou e permaneceu ali. Jesus não esperou Zaqueu se encontrar, Jesus não esperou Zaqueu se melhorar, ele foi buscá-lo. E quando Jesus entrou lá, aquele homem deixou de ser perdido. Sabe, eu vou contar uma ilustração para você. Sabe, isso me lembra assim, pensa agora, faz a sua imagem na sua cabeça. É como alguém que entra numa cidade lá, e lá tem uma casa abandonada no meio dessa cidade. Por fora essa casa até parece bonita, sabe? Mas ela está com uma porta fechada, quem olha de fora parece que está tudo em ordem a casa. Mas não sabe o que há dentro dessa casa. Porque dentro dessa casa ali tem fiação exposta, infiltrações, cômodos escuros, lixo acumulado, risco real de desmoronamento. Mas quem passa lá vê a casa parece que está tudo em ordem. Mas todo mundo que passa para aquela casa diz assim, não vale a pena entrar nessa casa. Mas até que alguém que não só abre a porta, alguém decide entrar nessa casa. E ele acende a luz dessa casa. Ele anda pelos cômodos dela, ele suporta o cheiro, ele vê os estragos e decide mesmo assim ficar. Ele não chama um pedreiro de fora, mas ele mesmo decide ficar lá. E ele mesmo faz da casa o seu endereço. Ele dorme ali, ele limpa, ele reforma aquela casa, ele troca o que precisa ser trocado naquela casa. E com o tempo, aquela casa que estava condenada, ela passa a ser habitável outra vez. Foi isso que Zaqueu fez. Foi isso que Jesus fez na história de Zaqueu. Porque Zaqueu era esse homem perdido. Ele chega, porque Jesus ele chega onde ninguém quer chegar. Ele entra onde todos desistiram. Ele faz morada onde havia ruína. Porque a salvação não acontece porque a casa está pronta, mas porque o Salvador decidiu habitar nela. E é que eu quero aplicar um pouquinho, porque, entenda uma coisa, ainda hoje é necessário que Jesus nos encontre. Porque se Jesus não vir até nós, e se Jesus não tivesse vindo até nós, a realidade nossa seria desesperadora e, na linguagem de Paulo, lá em Efésios capítulo 2, sem esperança.
Porque se Jesus não tivesse vindo até nós, a nossa realidade é, hoje, estaríamos presos nos nossos pecados. Com duas coisas. Condenados pelos nossos pecados. Eu vou falar uma coisa que muita gente não vê nos púlpitos falando. Condenados e indo para um lugar chamado inferno. Mas não só condenados e indo para o inferno, mas também presos na escravidão dos nossos pecados e vícios. Acorrentados pela culpa que o pecado gera em nós. Mas, se Cristo não tivesse vindo até nós, sabe qual seria a nossa situação hoje? Espiritualmente mortos. A gente estaria assim, respirando como um The Walking Dead. Quem gosta aqui de The Walking Dead, já assistiu, vai associar. Como alguém respirando, trabalhando, sorrindo, mas um morto espiritualmente para a vida com Deus. Sem desejo para a vida com Deus. Morto espiritualmente. É essa a realidade se Cristo não tivesse vindo até nós. E essa é a realidade das pessoas sem Cristo. E que precisam ser encontradas pelo Evangelho. Mas mais, se Cristo não tivesse vindo até nós, sabe qual que seria a nossa realidade? Eu não vou fazer alarde aqui hoje, é papo reto. A Bíblia diz que a situação das pessoas sem Cristo estão debaixo da ira de Deus. O que mais? A Bíblia diz que a situação sem Cristo é de inimizade com Deus. Nossa, Juninho, coisa séria você falando. Não, mas não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando isso. E essa é a realidade sem Cristo. Sem paz, sem reconciliação. Mas, um dia essa história mudou. Aconteceu comigo e com você. E quem sabe pode acontecer com você hoje, se Cristo não vem na sua vida hoje. Porque, sabe aquele convém ficar hoje em tua casa? Um dia, ele falou para mim isso para você. Um dia ele falou, Alexandre, convém eu ficar na sua casa. Não só hoje, mas para sempre. Acácio, convém eu ficar na sua casa, não só hoje, mas para sempre. E Jesus nos encontrou onde nós estávamos. E sabe o que aconteceu? Quando ele entrou na nossa história, tudo mudou. Sabe por quê? Porque ele nos trouxe perdão dos nossos pecados. Quando João vai escrever lá em 1 João 2,12, quando ele vai falar da dimensão atemporal do seu pecado, ele diz, filhinhos, vossos pecados estão perdoados. A ideia no grego lá é um verbo que significa uma ação no passado, uma ação no presente, uma ação no futuro. O que João estava falando sabe o perdão que Jesus te dá? É um perdão que ecoa, que aconteceu lá no passado, que acontece hoje e que acontecerá por toda a eternidade. Você é perdoado no passado, você é perdoado hoje e continuará perdoado por toda a eternidade. Jesus nos perdoou, mas também ele nos libertou do poder da escravidão dos pecados. Eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo dos meus vícios. O pecado não tem mais a última palavra na minha e na sua vida, porque Cristo não só nos perdoou, mas ele nos libertou do poder do pecado. Mas ele também nos deu vida espiritual. Não é a realidade que Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu o quê? Vida. E agora, quando ele nos dá vida, ele nos coloca essa fome por Deus, essa fome pela vida de oração, essa fome pela vida, pela palavra, essa fome por tudo relacionado a Deus. Ele muda nosso viver. Mas mais, antes, se nós estávamos numa inimizade com Deus, ele nos faz agora amigos de Deus. A ponto de Jesus falar, eu já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Porque nós não somos mais inimigos. Quando Cristo resolve entrar em nós, ele nos torna, primeiro, filhos de Deus, mas amigos de Jesus. Agora, entenda uma coisa. Nada disso aconteceu porque você subiu mais alto. Nada disso aconteceu porque você se esforçou mais ou porque você merece mais. Tudo isso aconteceu porque Jesus um dia tomou a iniciativa de se aproximar de você. Ele entrou na nossa bagunça. Ele entrou na nossa vida quebrada. Assumiu a nossa história e nos salvou.
Mas sabe, há outra questão aqui. Sabe, quando eu fico imaginando, imagine a cena agora. Eu fico imaginando, sabe, o privilégio que Zaqueu teve naquele dia lá. Quando Jesus fez, me convém ficar em tua casa. Você tem uma ideia? Zaqueu não tinha ideia quem estava falando com ele. Ele não tinha. Agora você tem, imagine Jesus um dia falando isso para você, convém hoje eu ficar em tua casa. Zaqueu não tinha ideia quem estava falando com ele. Com certeza. Porque quem estava falando com ele é aquele que João vai falar que estava lá no princípio de todas as coisas, ou seja, o Criador de todas as coisas. Aquele que estava falando que ia passar um dia com Zaqueu é aquele que recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. É aquele que antes de Zaqueu existir, ou antes de tudo existir, já existia, porque ele é eterno. E ele decidiu, Zaqueu, eu quero hoje ficar na sua casa. Zaqueu, ele não sabia de tudo isso. Ele não tinha toda essa dimensão. Mas esse Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu, quem sabe ele sentou lá na mesa de Zaqueu, ele almoçou com Zaqueu. Quem sabe ele ficou ali conversando, ouvindo a história de Zaqueu, tomando aquele café à tarde com Zaqueu. Porque não foi só uma visita, foi um encontro que marcou, confrontou e transformou a história dele. Agora que eu quero falar uma coisa, quem sabe, e sabe o que é ainda mais impressionante, é que hoje esse mesmo Jesus, ele não apenas entra nas nossas vidas, ele faz das nossas vidas a habitação dele. E não só ele fica um dia na nossa vida, mas ele coloca o Espírito dele e ele habita em nós eternamente. Ele não vem de forma temporária como um hóspede, mas de forma permanente na minha e na sua vida. A questão é que você desfruta da presença e da intimidade, da companhia de Jesus a todo momento, mesmo você não percebendo. Quer ver uma coisa? Hoje, enquanto você dormia essa madrugada, sabe quem estava ali hoje vigiando e guardando você? Jesus estava ali. A presença dele estava ali, na sua casa. Porque a Bíblia fala que enquanto você está dormindo, há um Deus que não dorme. Ele está guardando você. Sabe? Quando você sai da sua casa para os seus afazeres, ele vai junto com você. Ele vai no caminho, ele vai no trânsito, ele está ali nas suas decisões, ele está ali nos seus pensamentos, ele está lá no trabalho. Ele está ali. Sabe? Ele está ali. Quando você atravessa momentos difíceis, num desemprego, ele está ali. Numa crise familiar, ele está ali. Uma pressão no seu trabalho, ele está ali. Uma enfermidade, ele está ali. Aquilo que mais o homem teme, sabe, chamado morte, que um dia nós vamos enfrentar, não é capaz de nos separar da presença dele, porque Paulo vai dizer em Romanos 8 que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele está ali. Sabe, na minha vida, não sei na sua, mas na minha acontece, existem dias bons e dias ruins, mas Deus não deixa de ficar comigo. E não deixa de ficar conosco. Quando você está bem, ele está lá. Quando você está mal, ele continua ali. Quando a sua fé está forte, ele está lá. Mas sabe quando a sua fé está fraca e você fraqueja? Ele não abandona você, ele continua lá. Porque ele fez da minha e da sua casa lugar de habitação permanente. Agora a pergunta não é se Jesus está presente, porque ele está. A pergunta é se você tem vivido consciente dessa presença. Porque Zaqueu teve um dia Jesus em casa. Com certeza passou a viver na vida dele. Mas a questão é que nós temos todo dia esse Jesus. O Espírito dele. Agora, caminhando para o último movimento do texto. Essa presença dele não nos deixa como está. E aqui é o terceiro movimento, porque o Evangelho muda a vida do perdido. O Evangelho muda a nossa vida. Quando a gente olha para o texto aqui, a gente não vê um Zaqueu negociando com Jesus. Ele responde à graça. Tudo acontece quando Jesus entra na casa dele. Antes de qualquer exigência, antes de qualquer correção pública, a graça já tinha alcançado o Zaqueu. A transformação não começa na fala de Zaqueu, mas aonde? Na presença de Jesus. E aqui, quando a gente olha para o versículo 8, a gente vê uma sequência de verbos aqui que mostra essa transformação de Zaqueu. Olha aqui para o versículo 8, como os verbos mostram
essa mudança dele. Primeiro, quando a gente olha para o versículo 8 aqui, diz o texto que Zaqueu se levantou. Esse é o primeiro verbo, o primeiro movimento de Zaqueu diante da presença de Jesus, refletindo a transformação dele. Ou seja, a graça de Jesus o tira da passividade. Para quê? Para a intencionalidade de mudar. Ele se levanta. Ele decide mudar de lugar, de postura, de direção. E em seguida aparece uma outra ação dele. Ele diz para a multidão, ele diz para os fariseus, não, o texto diz que ele disse ao Senhor. Ou seja, quando o texto está nos falando isso, é que Zaqueu agora reconhece que aquele que está na frente dele é aquele que tem agora autoridade e senhorio sobre a vida dele, Jesus. E para esse Jesus aqui, ele fala, olha que interessante, ele fala aqui, eu resolvo dar. Aqui a ideia de movimento é de resolução. Não é um impulso de movimento, é decisão. Eu resolvo dar. É firmeza, é direção. Porque, entenda, a graça não produz só lágrimas. Ela gera escolhas conscientes que mudam o nosso rumo de vida. Mudou a vida de Zaqueu. Eu resolvo dar. Mas há um último verbo aqui, porque essa resolução se manifesta em ações concretas, quando Zaqueu diz, eu restituo. Ele levanta, ele decide, perante Deus, ele toma uma resolução, eu resolvo, e ele transforma esse daí em atitudes práticas. Eu vou restituir a quem eu defraudei 4 vezes mais. A lei lá em Deuteronômio mandava 2, não, eu vou 4 vezes mais. Ele não fica só no sentimento, mas vira em atitude, vira em reparação, vira em justiça, porque a graça que perdoa também é a mesma graça que transforma. De novo, a graça não espera nós mudarmos, ou não espera o homem mudar, mas a graça traz o homem, e ao trazer o homem, o muda e o transforma. Foi o que aconteceu com Zaqueu. E aqui eu quero aplicar para nós aqui, para a gente terminar. Porque agora, essa habitação, Deus colocou em nós o Espírito dele, nós somos essa habitação. O Deus Santo colocou o Espírito Santo dele habitando em nós. Isso deve gerar transformação em nós. Eu gosto muito de um texto, eu citei hoje de manhã, quando Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, quando ele diz a igreja de Corinto, daí ele fala, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Primeira coisa, aos santificados em Cristo Jesus. Ou seja, uma santidade posicional. Cristo, quando ele nos salva, ele nos muda de posição. Ele nos tira de algo profano para viver agora uma vida santa. Posição. Mas agora, essa posição que ele nos colocou, nos leva agora a desenvolver o quê? Santificação, consagração, devoção. Porque a graça de Cristo, quando ele vem morar em nós, ele nos transforma. E a pergunta inicial é, qual é a resolução de mudança que você precisa tomar hoje? Porque o Evangelho, ele nos alcança, mas ele nos muda. E essa mudança, claro, ela não é automática. Entenda uma coisa, porque a salvação é automática, mas a santificação é um caminho que começa desde a nossa conversão e só terminará quando estivermos lá no céu. Mas quando estivermos aqui, a santificação é um caminho, uma trilha que nós temos que trilhar, e é o caminho que Deus vai nos transformar. Então, quem sabe a resolução que você precisa, que Deus quer falar com você, é um pecado que precisa ser deixado. Até porque Paulo fala que aquele que tem a semente de Deus não vive mais na prática do pecado. Quem sabe é um pecado que você tem cultivado e que precisa ser confrontado. Você não é mais escravo do pecado. Quem sabe é um vício que você tem cultivado, mas que precisa ser abandonado. Que você precisa da graça de Deus. Quem sabe é um aspecto da sua personalidade, um orgulho, a ira, o medo, o egoísmo, mas que precisam ser moldados.
entenda uma coisa, no Evangelho não há espaço, porque a gente coloca muitas vezes essa frase, eu nasci assim, a minha personalidade é assim, porque eu nasci, meus pais criaram assim. Mas no Evangelho, se há aspecto da minha personalidade que me atrapalha na minha relação com Deus e na minha relação com meus irmãos, ela precisa ser transformada e Jesus quer transformar. Quem sabe, áreas da minha vida, de repente, quem sabe o modo como eu me relaciono com o dinheiro, de repente o modo como eu me relaciono, eu lido com os meus relacionamentos, o modo como eu atuo como profissional, eu não sei, mas entenda, Deus quer nos mudar. O que eu quero dizer é que a transformação, quando nós somos encontrados e Cristo vem habitar em nós, isso gera transformação. E essa transformação é constante, é diária, é um processo constante na minha e na sua vida. Mas também que nos leva à reparação também. E reparação aqui, quem sabe, vou dar uns exemplos aqui. Quem sabe a reparação que você tem que fazer é se dispor a perdoar alguém que te ofendeu. Quem sabe te magoou profundamente. Quem sabe a reparação que você tem que fazer é o contrário, é você se dispor a pedir perdão a alguém que você feriu com suas palavras. Quem sabe a reparação que você tem que fazer aqui é restaurar um relacionamento quebrado e você dá o primeiro passo, mesmo sem garantias. Quem sabe a reparação que você tem que fazer aqui é reconhecer seus erros de algo que você fez sem justificá-los, abrindo mão da sua necessidade de estar sempre certo, sabe? Quem sabe a reparação que você tem que fazer é você reparar danos emocionais que você causou. Quem sabe por ausência sua, quem sabe por dureza sua, quem sabe por indiferença sua. Quem sabe você passando a ouvir mais, servir mais, amar mais com atitudes. Quem sabe que você precisa reparar e abrir aqui é abrir mão de ressentimentos guardados no seu coração, de mágoas e amargura que precisam ser deixados. Porque, entenda, essa é a essência do Evangelho. Quando o Evangelho chega, ele faz com que nós busquemos o caminho de mudar coisas que precisam ser mudadas, deixar coisas que precisam ser abandonadas, mas reparar coisas que precisam ser consertadas. Porque, e aqui eu termino, essa é a essência e a mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho é Deus buscando o homem. E ao buscar o homem, ele habita nesse homem. E ao habitar nesse homem, ele transforma esse homem. E é o que eu quero terminar com um convite aqui. Porque quem sabe você está aqui ainda e você não tem um encontro com Jesus. Quem sabe você está perdido, vazio, e precisa ter esse encontro com Jesus. Mas saiba que se Ele vem buscar é porque Ele importa com você. Se Ele vem te salvar é porque ainda há esperança para você. E Ele quer te salvar. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua mensagem. Obrigado pela Tua palavra, ó Pai. Obrigado pela essência da mensagem do Evangelho, Pai. Primeira realidade que sim, nós somos pecadores, separados de Ti, mas que o Senhor decidiu ir até nós, por meio do Teu Filho, e ir ao nosso encontro, nos salvar, e fazer de nós a Sua habitação, e ao habitar em nós, nos transformar constantemente, diariamente, por toda a nossa vida, enquanto nós estivermos aqui. Abençoa-nos, Pai. Nos dê uma ótima semana, Pai. Conscientes da Sua presença, onde nós estivermos. Conscientes da necessidade de mudarmos constantemente, Pai, em áreas que precisam ser transformadas, pecados deixados. Abençoe a vida de cada irmão aqui, Pai. Abençoe, Pai, a vida de cada um aqui, concedendo uma ótima semana, cheia do Teu amor, cheia da Tua presença, cheia do Teu Espírito, Pai. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, por essa mensagem linda, Pai. É isso que nós oramos, no nome poderoso do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Que palavra abençoada. Temos alguns visitantes nesta noite. Eu gostaria de ler os nomes e aí, à medida que eu fosse lendo, levante uma de suas mãos e quem estiver aí ao lado, próximo, dê um abraço, um aperto de mão.
Vamos lá. Felipe, isso. Cumprimente o Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Otávio. Isto. Iracema e Rubens. Isso, cumprimente aí, meus irmãos. Fábio. Seja bem-vindo, Fábio. Andréia, Marcos e Heloísa. Deus abençoe vocês. Paloma, Maria Júlia e Miguel. Paloma, Maria Júlia e Miguel. Sim. Deus abençoe. Graça e Denis. Deus abençoe, meus irmãos. E Guilherme Cândido. Isso, Deus abençoe. Muitos visitantes. Que Deus abençoe a vida de vocês. Essa igreja é a igreja que acolhe vocês com todo amor. Sejam bem-vindos. E temos um último aviso. Eu só recebi um aviso até agora, que é dos jovens. A primeira programação dos jovens. Vai projetar aí, Pedro? Não vai projetar. Tá, próximo sábado, às 19h30. 19h30, aqui na igreja. A primeira programação dos jovens do ano. Mais informações podem perguntar ao Pedro. Mais detalhes. Que Deus abençoe, Deus dê um bom domingo, um restante de domingo, uma semana abençoada para cada um de nós. Amém? Nosso irmão Juninho vai estar ali à porta para cumprimentar os irmãos.